Olá pessoal, tudo bem? Galera, estamos aqui para iniciarmos, né, a correção aí do nosso exercício da semana passada. Então aqui o material apostilado já está à disposição de vocês, né, o material em PDF. E vocês têm então até amanhã para fazer essas correções, né? Então vamos lá para as questões, rapidinho aqui. Nosso tema foi vetores, né? Começamos aí a falar sobre vetores. Vetor nada mais é do que uma ferramenta matemática que vai nos auxiliar a estudar, né, e trabalhar com grandezas físicas vetoriais, que são aquelas grandezas que precisam de 4 elementos para serem bem definidas, né? Elas precisam de um módulo, elas precisam de um valor, né, uma intensidade, elas precisam, é claro, de uma unidade de medida, como qualquer grandeza física, mas elas também precisam de uma direção e um sentido. Em relação à direção, é a linha de ação onde aquela grandeza está sendo aplicada, né? Seria um exemplo aqui, né, a direção horizontal, vertical, um plano inclinado e por aí vai. Dependendo do problema, a gente vai detalhar isso com mais precisão. E em relação a sentido, seria para que lado a ação está acontecendo, né? Qual é o lado em que a grandeza está sendo aplicada. Um exemplo mais clássico que a gente tem é o exemplo de força, né? Então, você aplicar uma força em um determinado objeto, você precisa definir qual vai ser a direção de aplicação dessa força. Por exemplo, se eu quiser levantar esse celular aqui, por exemplo, quero levantar o celular, então eu tenho que aplicar uma força em qual direção? Na direção vertical. A minha mão executa uma força, uma ação na direção vertical aqui. Se eu quero efetivamente levantar o celular, para que lado eu devo aplicar a minha força? Eu devo empurrar o celular para baixo, né? Aplicar a força para baixo? Não, eu devo aplicar essa força de baixo para cima. Então o sentido aqui é de baixo para cima ou simplesmente para cima. Se eu quiser abaixar aqui o celular, eu vou diminuindo a aplicação da minha força e fazendo com que esse celular, o peso dele seja maior do que a força que eu estou aplicando aqui na mão. E aí efetivamente ele começa a descer. Então o sentido de aplicação da força na direção que você escolheu, ele vai proporcionar que você movimente o objeto ou para um lado ou para o outro. Então, resumindo, grandeza física vetorial é aquela que precisa de um valor, né, uma intensidade. Eu tenho que ter uma intensidade de força para conseguir sustentar esse celular. Ela precisa de uma unidade de medida, a unidade padrão de força é o Newton, a gente vai ver mais para frente. E a gente precisa de uma direção, né? Se eu quero levantar esse celular, então a direção tem que ser a direção aqui vertical. Não dá para eu empurrar o celular para o lado e querer que ele suba, né? Não tem condições isso, não tem lógica física nenhuma isso. E ela precisa de um sentido, que é o lado onde eu devo aplicar a minha grandeza física. Nesse caso da força, se eu quero levantar, eu estou aplicando com o sentido para cima. Se eu quero baixar, eu aplico com o sentido. Continuo com o sentido para cima, mas eu começo a diminuir a minha força aqui na mão, ao ponto que o peso do celular se torna maior que essa força, e aí ele vai vencer aqui a disputa e vai fazer com que o celular desça, né? Então basicamente é isso. Então vamos aqui às nossas questões rapidinho. A primeira questão é bem simples, é a aplicação aqui da teoria, né? Ela fala o seguinte para a gente: sempre que observam a estrela Sirius surgir no mesmo local do céu, à mesma hora, os egípcios antigos sabiam que o período de cheias do rio Nilo se aproximava. Com essa informação, eles desenvolveram uma escala de tempo que permitia determinar a melhor época para o cultivo. Indique outros fenômenos periódicos da natureza que podem ser utilizados como padrão de tempo. Então, dentro do capítulo, a gente está trabalhando grandeza física de uma maneira geral, né, generalizada, e existem aí alguns fenômenos naturais que se repetem com certa periodicidade. Um deles é a aparição aí dessa estrela Sirius, né, que os egípcios usavam para determinar quando que as cheias, né, iriam começar, e aí então eles se preparavam para o plantio. E aí ela pede para a gente fazer aí, citar, na verdade, né, indicar outros fenômenos periódicos da natureza. Aí a gente pode citar vários, né, pessoal? A questão, por exemplo, da rotação da Terra, né, que nos proporciona aí a sensação de dia e noite, é um movimento que se repete sempre basicamente nas mesmas condições, e
nós temos aí essa percepção de dia e de noite por conta desse movimento de rotação. Achamos também a questão das estações do ano, né, que em regiões temperadas você tem elas muito bem definidas aí ao longo do ano. Você tem também a questão dos solstícios, né, de verão e solstícios de inverno. Você tem os equinócios que também se repetem periodicamente. Você tem a própria translação da Terra, né, que nos proporciona o ano. Então você pode citar várias coisas. No texto aqui de vocês eu apenas elenquei aqui algumas coisas, né? Tá aqui, ó, o nascer e o pôr do sol, as 4 estações do ano, solstícios e equinócios. Lembrando que solstício tem a ver com a inclinação da Terra em relação ao Sol, né? Então, metade do ano a Terra está inclinada em relação ao Sol para uma direção, na outra metade do ano ela já está do outro lado, então você tem a inclinação em relação ao Sol na direção oposta, né? E aí você tem a movimentação da sombra no sentido aí norte e sul, variando ao longo do ano. E os equinócios, o que são os equinócios? São os pontos que delimitam essa transição, né, de uma inclinação para outra. Equinócio é quando você tem a Terra perpendicularmente aqui ao Sol, e aí você vai ter em um dia do ano que a sombra ela não tem lado, né, nem norte nem sul, ela vai ficar em cima da linha, digamos assim, e não tem aí uma inclinação visível. Isso acontece, obviamente, 2 vezes ao ano, né? Então, se a Terra está desse lado aqui, ela vai se movimentando ao longo da sua trajetória para chegar a um determinado momento e mudar aqui do outro lado a inclinação. Então, no momento que ela vai por esse lado aqui, vai chegar um determinado instante em que ela vai estar efetivamente perpendicular à projeção dos raios solares, e aí você tem dias e noites iguais, ou seja, a divisão perfeitazinha aqui do dia e da noite. Quando ela vai caminhando para o outro lado, ela vai tentando inverter aqui a posição, então vai chegar um determinado momento que de novo ela vai estar perpendicular aqui aos raios do Sol, então você vai ter de novo a divisão perfeita do dia e da noite, 12 horas para cada um deles, claro, de forma arredondada, a gente sabe que não é bem 12 horas exatas, né? Então isso são os equinócios. E o solstício, o que é o solstício? É o ponto de inclinação máxima, quando ele atinge a máxima inclinação, onde você tem a sombra mais maior, né, a sombra mais com uma projeção maior, e isso vai acontecer 2 vezes ao ano também, a maior inclinação de um lado, a maior inclinação do outro. Então são os 2 pontos aí de solstícios, né? Em geografia tu vê melhor isso daí. Então, também podemos citar aqui as fases da Lua, né? Um fato bem curioso da nossa região aqui, creio eu, né? Eu não posso afirmar, generalizar isso para outras regiões, porque eu creio que depende também do clima de cada região, ou se existe cigarras em todas as regiões. Aí já é da biologia, já não poderia afirmar isso. Mas o que eu posso afirmar é que na nossa região aqui, região Nordeste, sempre você tem as cigarras aí, provavelmente, né, por conta do período de reprodução, elas vão começar a fazer barulho, né, a cantar sempre em uma mesma época do ano, mais ou menos ali entre os meses de abril, se eu não estiver enganado, né, março, abril, por aí, elas começam aí a cantar. Então é também um fenômeno periódico que nos dá também uma noção de tempo. Geralmente casa certinho com o período da quaresma, né? Então é isso, pessoal. Eu volto já com a próxima questão.